escravidão, sofrimento, opressão, trabalhos forçados, solidão, matança. Isso é o que aconteceu com a nação escolhida de Deus na época do Êxodo. Mas Deus tinha um propósito para esse povo. Deus tinha um propósito desde que disse lá em Abraão. E é isso que eu e você vamos acompanhar nessa sensacional série, A História do Êxodo. Você vem comigo. Eu sou o Bruno, esse é o canal Atenda, seja muito bem-vindo à série A História do Êxodo, que a gente está começando hoje, o capítulo 1. Bom, como vocês já sabem aí, a gente vai contar a história de todo o trajeto do povo de Israel, desde a travessia do Mar Vermelho, desde o improvável Moisés, que foi usado por Deus para ser o libertador do povo. Iniciemos então. No capítulo 1, a gente já entende que tudo o que aconteceu lá com Josué, no finalzinho de Gênesis, com José, perdão, tudo que aconteceu com José no finalzinho de Gênesis, Deus restituiu, Deus fez trazer de volta. Mas não foi assim no início, porque se passaram 400 anos desde essa escravidão com o povo de Israel. Passou-se muito tempo desde o que aconteceu lá com José e subiu ao trono um rei que nada sabia sobre José, não tinha entendimento. A terra do Egito se multiplicou poderosamente em número e o rei, preocupado, escravizou todo mundo de medo deles o quê? Se alienassem com os inimigos de guerra do Egito. Porém, quanto mais ele escravizava e tornava as tarefas pesadas do povo, mais aumentavam em número. E o rei ordenou então que matassem os bebês homens. Para quê, gente? Para os bebês homens não serem aliados guerreiros dos inimigos de guerra da nação do Egito. Então, os bebês novos seriam mortos, só que ele pediu isso às parteiras, e as parteiras eram tementes a Deus. Olha como é que o plano de Deus se encaixa perfeitamente, elas eram tementes, então eles decidiram então lançar os bebês homens no rio Nilo, e assim se fez. Bom, o menino nasce, sua mãe o esconde por 3 meses. E quando já não podia mais esconder, põe ele num cesto à margem do rio. Sua irmã acompanha para ver o que vai acontecer, né? A filha do faraó desce para se banhar. Viu o cesto, viu que era menino, um menino hebreu, circuncidado. E pediu para chamar a mãe. A palavra de Deus diz que ela meio que como se já sabia quem era a mãe, né? Mandou chamar a mãe e olha só que fantástico que aconteceu com essa mãe. Essa mãe, ela ia perder esse menino, esse filho. Só que a ideia dela foi tão fantástica que ela decidiu confiar e colocar nas mãos do faraó, né? Para o faraó poder cuidar ali. E acabou que quem achou ali resolveu pegar a menina e entregar para a própria mãe. Ou seja, ela recebeu agora um salário para poder amamentar o próprio filho, sendo que eles não tinham quase nada para se alimentar e para comer, né? E a filha do faraó o recebeu então, dando o nome para ele de Moisés. Moisés, já adulto, depois de um tempo, foi ver como agiam e viviam o pessoal, né? E viu como era pesado, né? Viu também um egípcio espancar um hebreu. Então Moisés foi e matou esse egípcio. O faraó então procurou matar Moisés, né? Então Moisés fugiu. Na terra de Midian, ele ajudou um rapaz chamado Jetro e suas filhas. Foi ali mesmo, trabalhando com pastagens no campo, que um dia, num poço,
ele resolveu ficar com elas, viveu entre elas e foi marido de uma delas, chamada Zípora. E aí Moisés tem um filho que se chama Gerson. Um tempo depois o rei morreu e o povo sofria. Deus então começa o seu projeto de libertação do povo. Deus ouviu os clamores e lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. A aliança de ter uma terra para esse povo e de libertá-los. Aconteceu que apacentava as ovelhas Moisés, né, o rebanho, do seu sogro. E o anjo do Senhor apareceu em uma sarça ardente. Sarça ardente é como se fosse uma chama, mas essa chama não se apagava. E então Moisés se aproximou e Deus o chamou. Moisés, Moisés. E disse, não se aproxime. Tire as suas sandálias, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Ele disse que ouvira o sofrimento do povo, as orações, e deu para Moisés as instruções para agir com os egípcios e levar todos para uma boa terra. Moisés então indagou, quem sou eu para fazer isso? E Deus disse, eu irei com você. Esta é a prova que eles vão acreditar, porque eu estou com você. Olha só que sensacional. Quando você vai a algum lugar fazer algo extraordinário, você fala, eu não sou capaz. Deus fala, eu irei com você, é isso que basta. É isso que basta. E aí, Moisés perguntou, quando me perguntarem qual o nome, o que eu lhes direi? E Deus diz, eu sou o que sou. Diga que o eu sou me enviou a vocês. Deus não precisa simplificar, Deus não precisa que protejam Ele e que protejam Deus e defenda Deus. Não, Deus, Ele já é Deus, Ele já é todo poderoso. Ele que te defende. Então quando você for, você vai em nome de Deus. Ah, mas que Deus? Como assim Deus? Deus, o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. O eu sou, que sempre existiu. E aí Moisés continuou, Senhor, eles não vão acreditar em mim. E aí Deus usa a vara de Moisés e transforma ela em um cajado. Eita, achei aqui um cajado para mim, olha só aqui dentro. Deus transforma esse cajado em o quê? Numa cobra. E voltando ao normal depois. Assim, um cajado. Ele também usa outro milagre ali, rapidamente com Moisés. Coloca a mão dele de lepra, né? E aí Moisés vai e faz tudo isso. Água no rio Nilo de sangue, que a água fica toda de sangue. Mas aí Moisés diz, eu não sei falar direito. E Deus diz, quem deu a vista ou torna alguém cego? Quem fez o surdo ou mudo? Quem deu a boca ao homem para falar? E Moisés disse, ah Senhor, envia outro. Então Deus se irou e disse que Arão, o seu irmão, iria ajudar ele. E Moisés pediu a Jetro para voltar e ver os seus parentes no Egito. E foi todos os que queriam matar Moisés, né? Naquele lugar, eles já tinham todos morrido. Todos já morreram. Então Moisés se encontrou-se com Arão lá e disse tudo para ele. E Arão teve fé, Arão acreditou. E eles foram. Moisés realizou os milagres dos sinais e o povo acreditou. Moisés e Arão falam então com o faraó e dizem que Deus poderia os atingir com pragas ou com a espada. Porém o faraó não deixou e aumentou o fardo do trabalho do povo. O povo esperava Moisés e Arão e os interrogou. Estavam sem entender por que o plano era um plano tão perfeito e foram conversar com o faraó não quis atender, mesmo com as ameaças, dizendo que Deus iria trazer pragas ou a espada, e mesmo assim o faraó obstinou seu coração e pior, aumentou a carga, aumentou o sofrimento, o trabalho pesado, né? E aí o povo foi falar com Moisés e Arão. O povo esperava Moisés e Arão, né? E Moisés disse então a Deus, por que maltrataste o teu povo? Tu pedistes para eu vir à frente deles e não libertaste esse povo? E Deus diz a Moisés que libertará sim o povo. E para dizer isso ao povo, para falar que vai ser liberto. Porém, eles não deram ouvidos para eles por causa da escravidão. E disse também para ele dizer isso novamente ao faraó. Para ele depois dizer ao faraó. E aí Moisés disse,
Se nem o povo me ouviu, quanto mais o faraó também. Eu não sei falar direito, olha aí, Moisés se questionando de novo, né, sobre os seus defeitos. Moisés era gago, né? E Arão então se torna o porta-voz de Moisés, já que Moisés estava com essa dificuldade. E ambos falam então novamente com o faraó. A vara de Arão se transforma em serpente na frente do faraó, só que os feiticeiros fazem a mesma coisa. E aí Arão fere o rio Nilo e a água, né, até as vasilhas que estavam ali perto, tudo vira sangue, que era água vira sangue. Mas aí os feiticeiros fazem a mesma coisa. E aí o faraó endurece o seu coração ainda mais. Bom, olha só que louco. Pelo poder de Deus, a água virou sangue, o cajado virou serpente. E mesmo assim, os feiticeiros também fizeram a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo também faz milagres. O diabo também opera manifestações surpreendentes, como se fossem mágicas, verdadeiros milagres mesmo. O diabo tem poder para isso. Você pode entrar no centro de macumba que você vai ver gente pulando de uma forma sobrenatural, vai ter gente falando com voz diferente, com força sobrenatural, vai ver objetos se movendo. Você pode perceber que sim, o diabo também tem poder para isso, como teve aqui nessa época. Mas a gente deve focar no poder de Deus. É verdade que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz, são sim. Mas isso é uma enganação, porque vai durar pouco tempo. Vai durar pouco tempo. Quando o diabo te lembrar do seu passado, com os mais incríveis milagres que ele conseguir fazer para você se convencer que você não vale nada, que você é um perdedor, lembre-se que Deus tem para você uma terra prometida. E quando ele te lembrar do seu passado, lembra para ele o futuro dele. Que essas brincadeiras que ele está fazendo, esses supostos milagres que ele também consegue fazer, vai ter um tempo estimado. Vai ter um tempo que vai acabar. Mas a palavra de Deus é eterna. A vida com Deus é eterna. O céu é eterno. E você vai viver na terra prometida, a Nova Jerusalém, eternamente. Deus vai fazer milagres, operar milagres, só para te libertar. Deus, ele queria que o povo louvasse. Queria que o povo festejasse. Tudo isso é só para uma festa para Deus, para viverem com Deus. Viver com Deus não é difícil. Viver com Deus é largar de viver para si mesmo e viver para Deus. É acreditar que pode sim dar certo. Acreditar que Deus opera no impossível. E ele pode fazer de um simples cajado virar uma serpente. Que Deus te abençoe poderosamente. Esse foi o primeiro capítulo. Espero que você esteja totalmente ansioso, como eu estou, por essa série, a história do Êxodo. E no próximo capítulo a gente vai contar como o povo vai passar por todas as pragas e sair de uma vez por todas da escravidão rumo à terra que Deus prometeu para ele. Deus te abençoe poderosamente. Curta, se inscreva e compartilhe o conteúdo. Comenta aqui embaixo também.